Quando eu falo de disciplinar, irmãos, eu preciso te dizer que disciplina não é violência. E a maior violência que você pode cometer contra o seu filho é entregá-lo à própria sorte. Você precisa disciplinar o seu filho. É sua responsabilidade cuidar do seu filho. É seu dever disciplinar o seu filho. Use a vara quantas vezes forem necessário, irmãos. Mas discipline o seu filho, instrua o seu filho no caminho. Salve o seu filho, não deixe que o mundo discipline. Porque isso sim é violência. Entregar o seu filho sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo de conceito sobre o que é autoridade, sem nenhum entendimento do que é respeito às pessoas, e mandar ele se virar no mundo, isso é a maior violência que você pode cometer contra o seu filho. Não dar um tapinha no bumbum, não colocar ele de castigo, não tirar o celular dele. Aliás, tirem o celular deles, irmãos. Aproveitem essa arma, irmão, que eles são tão apaixonados por isso. Aproveitem isso, irmãos. Ou são seus filhos que pagam a conta do celular deles? Vai, me convence disso agora. Eles que botam crédito, eles que pagam a internet, são eles. São eles que compram um iPhone 6, 7, 8. São eles, né? Não, é você que dá. É você que alimenta toda essa rebeldia. É você. Ou melhor, desculpa. Somos nós. Mas eu garanto para vocês que o meu filho não tem iPhone 7, 8, nem 5. Já riram, né? Eu não tenho filhos, tá? Fiquem tranquilos. A não ser os espirituais, a não ser aqueles que amam como se fossem meus. Amo-os como se fossem meus. Mas os avós, a Mônica tocou no assunto que os avós estragam os filhos. Sabe por que os avós estragam os filhos? Porque os filhos não querem ter trabalho e levam seus filhos para os avós cuidarem. E aí eles vão ser estragados pelos avós, até porque o avô é avô, não é pai? Ele já te criou, ele já teve trabalho, agora ele quer mimar. E ele vai mimar o neto dele, você que se vire para educar. Só que você não quer educar. Você quer largar no colo do avô. Não é isso ou não é? Na maioria das vezes. Eu faço tudo errado, eu tenho filho na hora errada e descubro, depois que eu tenho um filho de 7 anos, eu descubro que ele dá mais trabalho do que se eu fosse estudar. Aí eu tomo a seguinte decisão: papai e mamãe, você pode cuidar do meu filho que eu vou fazer faculdade? Porque agora eu descobri que fazer faculdade dá menos trabalho do que cuidar de um filho. Sabe o que eu digo para você? Me perdoe, mas agora você vai cuidar do teu filho, porque você jogou o teu tempo fora. E o teu tempo agora não é mais de estudar. Vai cuidar do teu filho. Porque o seu filho precisa de uma mãe e de um pai. Ele não precisa de um avô e de uma avó. Ele pode viver sem avô e sem vó, mas ele não pode viver sem pai e sem mãe. Porque filho sem pai e sem mãe, o resultado é a geração que a gente tem hoje. Filhos rebeldes. Filhos que não obedecem leis. Filhos transgressores. Filhos que não querem casar. Filhos que não querem sair da casa dos pais. Filhos que querem matar a próxima geração. Porque são filhos criados por pais irresponsáveis, que não quiseram ter o trabalho de cuidar dos seus filhos. Eu quero falar com vocês a respeito de casamento. Melhor, vamos falar sobre as heranças. Se eu não me engano, foi citado pela Mirelle, agora de manhã, do filho pródigo,
que cria a herança do pai. Amém? Todo mundo aqui sabe que herança só após a morte, não é verdade? O filho só tem direito à herança quando os pais morrem. E aí eu preciso mexer com vocês a respeito disso. Qual a herança que você está deixando para os seus filhos? Casas, carros. A gente vive uma geração... A nossa geração, a que nós vivemos, é uma geração que é irresponsável com os filhos. Mas é uma geração que promoveu riquezas para o país. Amém? Fomos nós. A geração dos nossos pais vivia num país quase que miserável, sim ou não? A nossa geração foi a que promoveu toda essa mudança e aprendeu a ganhar dinheiro. Concordam? Então, provavelmente, quase todos aqui devem estar deixando para os seus filhos pelo menos uma casinha. Nem que seja a sua. Não precisem levantar a mão. Tem gente com mais coisas. Porque quando a gente falava de herança, irmão, a gente estava falando de ricos, na época dos nossos pais. Mas hoje a gente fala de herança, a gente consegue estar no meio de nós, pobres, e ter muitos de nós aqui que tem de verdade herança para deixar para os seus filhos. Tem uma casa, 2 casas, tem o carro para deixar, tem alguma coisa. E, na verdade, a realidade dos nossos pais é que nossos pais herdavam dívidas. Muitas dívidas, diga-se de passagem. Mas o que você vai deixar para o seu filho? É isso mesmo? É casa? É carro? São riquezas? 1 Pedro 3,9 vai dizer assim, ó: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, se você quer deixar uma herança para o seu filho, irmão, instrua o teu filho no caminho em que ele deve andar. Seja você uma lápide viva no coração do teu filho, depois que você for embora. Que o seu filho lembre das suas palavras todos os dias. Que o seu filho lembre dos seus ensinamentos. Que o seu filho lembre das suas atitudes como cristãos. É essa herança que você precisa deixar para o seu filho. Então, se você não é um cristão de verdade, torne-se hoje. Porque o seu filho olha para você. Ele não olha para o pastor. Ele não olha para o irmão, que é uma bênção, nem para a irmã, que é uma bênção. Ele olha para você. E se você não é um cristão de verdade, o seu filho não será. Se você não é discípulo de Jesus, o seu filho não será, a não ser por uma obra do Espírito Santo na vida dele. E que pode acontecer, mas você vai contar com isso, irmão? Porque Deus quer usar você para converter o seu filho. Deus quer usar você para ser exemplo do seu filho. Claro que Deus pode fazer todas as coisas. E mesmo em famílias tortas, Deus pode criar um profeta. Claro que pode. Deus pode tudo. Mas isso é exceção, isso não é maioria. A maioria são gerados em lares saudáveis. A maioria são exemplos que geram exemplos. E o exemplo maior que você pode ter é que você precisa ser, para que depois você faça. Ou você conhece algum engenheiro que não fez engenharia? Conhece? Algum médico que não fez medicina? Estou falando médico de verdade e engenheiro de verdade. Antes que tenha as piadinhas. Não tem, irmão. Primeiro eu me formo, primeiro eu me torno, e aí depois eu faço. Primeiro eu sou, depois eu faço. Então se tornem cristãos, se tornem discípulos. E a partir daí façam discípulos.
E sabe quem precisa ser o seu primeiro discípulo? Seu filho, sua filha. Porque fazer discípulo implica em andar junto. Fazer discípulo implica em comer a mesma comida. Fazer discípulo implica em sentar à mesa e tratar dos assuntos. Tem lugar melhor para fazer isso do que dentro de casa, igreja? Sim ou não? Então por que você não faz? Você tem tudo na mão para viver o reino. Tudo. Você tem a sua casa, você tem a sua família e você tem a palavra do Senhor. Tudo na mão. E não faz. E não vive. Fica esperando quarta e domingo para ir para a igreja, sentar no banco e ouvir uma palavra do pastor. E joga toda a responsabilidade e o peso da sua família ser abençoada com a palavra que o coitado do pastor tem que liberar toda quarta e domingo para a sua vida. Aonde você tem Bíblia, tem família e tem uma casa para exercitar o reino todos os dias. Todos os dias você pode exercitar o partir do pão. Todos os dias. Todos os dias você pode ter comunhão com a sua esposa e com seus filhos. Todos os dias você pode refletir na palavra do Senhor. Todos os dias. Todos os dias vocês podem ser sacerdotes de suas casas. O tempo está passando. Você vai esperar o quê? A sua filha pegar uma barriga, o seu filho engravidar alguém. Você vai esperar eles irem para o caminho das drogas, porque isso está aí na esquina, meus irmãos. Está na esquina. E o diabo não brinca de ser diabo, mas a igreja está brincando de ser igreja. O cristão está brincando de ser cristão. E vocês aqui, todos nós que estamos aqui, temos a responsabilidade de cuidar, pelo menos, de nossas famílias. A gente tem aqui aproximadamente 80 pessoas. Entendendo que cada um aqui tem pelo menos um filho, a gente atingiu aqui 160 pessoas. Imaginem mais 160 discípulos na zona oeste do Rio de Janeiro. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que se o Brasil, se o Estado está deste jeito, a culpa também é sua? Já parou para pensar? Mas a gente vê um monte de crente indo para a internet para falar fora Dilma e fora Temer. Mas a gente não vê um crente indo para a internet dizendo: Senhor, me perdoa porque a culpa é minha. Senhor, me perdoa porque eu também sou corrupto. Senhor, me perdoa porque eu não oro pelas minhas autoridades. Senhor, me perdoa porque eu não prego para o meu filho. Senhor, me perdoa porque eu não prego para o meu vizinho. Senhor, me perdoa porque eu sou um cristão falso. Eu sou uma porcaria de cristão. Eu não faço diferença no meu tempo. Eu não oro pela vida de ninguém. Eu não transformo a vida de ninguém. Porque é a minha vida é que precisa ser transformada primeiro. Senhor, me perdoa. A gente não vê isso. Se Jesus voltasse hoje e pedisse para cada um de nós: me dê conta dos seus filhos. Me dê conta do seu vizinho. Me dê conta dos seus amigos. Me dê conta de cada pessoa que eu coloquei na sua vida e eu contava com você para que você transformasse ela. Me dá conta agora. Como seria o nosso relatório para o Senhor? Como seria?